noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom a gente poder estar de volta, depois desse período de férias, tempo bom, tempo de descanso, tempo de começar a olhar para Deus de novo, e isso é muito fácil de acontecer com a gente, no caso, perder Deus de vista, e de alguma forma a gente passar a caminhar, ou tentar caminhar segundo a força do braço, segundo o nosso coração. E nós sabemos que o coração é enganoso. E Deus proporciona esses tempos onde a gente para, onde a gente pode, de alguma forma, sair da realidade que a gente está inserido, para a gente descansar nele, para a gente olhar para ele, para a gente, nas mínimas coisas, as maiores também, de alguma forma a gente ser surpreendido por ele, a percebê-lo mais uma vez. E é um tempo bom, é um tempo de descanso, descanso do coração, e é um tempo onde Deus nos fala. E durante esse período, Deus tem falado ainda ao meu coração, e nesse caminho de trazer o coração de volta, aquilo que a gente prega tanto. Porque muito se tem falado aqui na igreja sobre Cristo, a centralidade da palavra, a centralidade do Evangelho, intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Mas eu não sei você, o coração parece ser um campo bem difícil de Deus lidar. A gente tem estudado aqui sobre o Deus que governa por meio da sua palavra, e talvez você tenha se debruçado em alguns textos durante esse período, e é tremendo a gente poder ver o Deus que traz à existência do nada todas as coisas, pelo poder da sua palavra. O Deus que abre o mar para o seu povo passar, pelo poder da sua palavra. O Deus que executa prodígios maravilhosos, tremendos, e não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, acalmando a tempestade, acalmando os ventos, os mares, multiplicando pães e peixes, curando, ressuscitando mortos. É o Deus que opera pelo poder da sua palavra. Mas eu não sei você, e talvez você concorde comigo, eu penso que o nosso coração talvez seja o campo mais difícil de Deus lidar. E não é que a palavra de Deus tenha falhado ou falhe, não é que Deus não tenha poder de nos converter ou de mudar os caminhos e os descaminhos do nosso coração, mas é que Deus, ele não estupra a nossa mente. Ele não entra como um tipo de ladrão, quebrando as trancas das portas e de alguma forma colocando dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, um produto pronto, acabado. E agora nós funcionaremos assim. Deus, ele se relaciona conosco de forma pessoal e de forma constante, de forma contínua. E nesse relacionamento que nós temos com Cristo, por meio da palavra, do Espírito, dos meios de graça que Ele nos fornece, nós vamos amadurecendo nessa caminhada. Não só passando a fazer coisas e deixando de fazer coisas, mas acima de tudo esse processo de amadurecimento, ele se dá nesse caminho onde o meu coração cada vez mais se satisfaz em Cristo. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 2, eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 5. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, e a gente vai entender aqui, olhando para o exemplo de Paulo, da igreja de Corinto, e mais tarde comparando com o nosso coração, nas aplicações, como é que nós caminhamos de forma bem parecida, quem sabe até igual em alguns aspectos, e como Deus, ele alcança o nosso coração e traz de volta a centralidade da palavra, o governo da palavra, o governo de Cristo ao nosso coração. 1 aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, nos diz assim a palavra do Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós.
A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, temos a Tua palavra aberta diante de nós. Durante esse mês aqui, os meus irmãos têm ouvido, Pai, que o Senhor governa e governa por meio da palavra. O Senhor não contradiz aquilo que o Senhor falou. O Senhor não age contra a sua palavra. Pelo contrário, ela manifesta, ela expressa o teu caráter, Pai. E nós louvamos ao Senhor porque todas as coisas, Pai, até aquelas que nós percebemos meio que desencontradas, meio que perdidas, sem controle, elas estão debaixo do poder do Senhor, do governo do Senhor. E nós aqui louvamos o Teu nome, Pai, porque em meio a todas as coisas, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, o Senhor tem nos conformado à imagem do Teu Filho, e isso acontece por meio da Tua palavra. Pedimos aqui que, mais uma vez, o Senhor nos abençoe, que o Senhor, por meio do Teu Espírito, conduza a Tua palavra e aplique a Tua palavra ao nosso coração, e assim possamos contemplar ao Senhor Jesus e ter o coração mais uma vez entregue a Ele. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja de Corinto, ela nasce na segunda viagem missionária de Paulo, provavelmente no ano 50 depois de Cristo. Paulo ele sai de Atenas, depois de ter pregado no Areópago, de ter discipulado algumas pessoas, e ele vai então para a cidade de Corinto. É em Corinto que Paulo conhece Áquila e Priscila. Eram judeus que moravam em Roma, e por um decreto do governador romano, eles saíram de Roma e chegam até a cidade de Corinto. Ali se estabelecem seguindo a sua profissão, que era construir tendas. E lá Paulo, quando chega, os conhece e se junta a eles. Por serem da mesma profissão, de repente também por Priscila e Áquila estarem inclinados a aprender sobre o Senhor Jesus, eles se conhecem. Priscila e Áquila se convertem e se tornam ali os plantadores junto com Paulo da igreja de Corinto. A cidade de Corinto não era uma cidade fácil, era uma cidade grande, era uma cidade cosmopolita, era centro de adoração a outros deuses, havia uma idolatria muito grande na cidade de Corinto, havia também uma perversão moral muito grande na cidade de Corinto. Era um termo até pejorativo você ser chamado de corintiano, não do time Corinthians aqui de São Paulo, de repente também pode ser, mas principalmente naquele tempo, se você fosse reconhecido como um cidadão da cidade de Corinto e as pessoas chamassem você pelo nome da cidade, aquilo poderia ser tido como um xingamento, como um termo pejorativo, por conta da grande imoralidade vivenciada na cidade de Corinto. É nesse contexto que a igreja está plantada. A igreja está plantada numa cidade também em que os debates filosóficos eram sempre muito acalorados. As pessoas tinham debates tremendos, as pessoas prezavam muito pela eloquência, pelo saber, pelo existencialismo, materialismo, essas coisas que de alguma forma podem ser explicadas através daquilo que eu posso tocar, daquilo que pode ser provado. Assim aconteceu com Paulo quando ele esteve em Atenas, é tanto que Paulo é chamado pelos filósofos de tagarela, que era um termo para pessoas que falavam demais, coisas que não tinham lógica alguma, e Paulo estava pregando ali sobre ressurreição de mortos. Então, como é que isso aí se encaixa dentro do meu mundo filosófico, dentro da minha estrutura de sabedoria? Não se encaixa. Paulo, você é um tagarela. Vamos chamar Paulo no Areópago para que a gente possa humilhar Paulo agora diante dos maiores doutores da lei. E Paulo chega no Areópago, Paulo expõe a palavra de Deus, e o que acontece é que alguns daqueles sábios se convertem e se apegam a Paulo e a palavra de Deus. Ao passo que outros, eles ridicularizam e de certa forma até excluem e perseguem aqueles que haviam se convertido. Então Paulo retira os convertidos e passa a ensiná-los. Corinto não era muito diferente de Atenas, o contexto era muito parecido. A cultura greco-romana fazia parte daquela realidade e principalmente pela influência dos gregos se prezava muito pela eloquência na fala, pela forma como se fala, e o conteúdo daquilo que se fala de alguma forma tem que responder
as questões mais íntimas, profundas, as grandes interrogações do coração. Então a igreja está plantada dentro desse contexto. A igreja nasce e Paulo enfrenta algumas dificuldades ali em Corinto, mas ele escuta do Senhor Jesus num sonho a seguinte afirmação que a gente encontra lá no capítulo 18 do livro de Atos. Paulo, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E com base nessa afirmação que o Senhor faz para Paulo, Paulo passa ali em Corinto 1 ano e 6 meses discipulando aquela igreja, plantando aquela igreja. Paulo depois sai de lá e quando ele escreve essa carta aos Coríntios, 5 anos depois, provavelmente, ele está em Éfeso e ele recebe algumas notícias da igreja de Corinto. Essas notícias chegam a Paulo praticamente de 3 formas ou por 3 caminhos. Um grupo enviado da casa de uma mulher chamada Chloe vai até Paulo e conta para Paulo algumas dificuldades que a igreja tem vivenciado. Depois Paulo recebe também uma carta da igreja aos Coríntios, a gente encontra isso no capítulo 7, versículo 1, onde nessa carta são narradas para Paulo algumas dificuldades, algumas dúvidas que a igreja tem. E no capítulo 16, versículo 17, Paulo conta também que ele recebe uma comitiva, provavelmente alguns irmãos da igreja de Corinto, que também trazem algumas questões relacionadas à igreja para Paulo. Um resumo desses problemas e questões, dúvidas enfrentadas pela igreja, são mais ou menos esses. No capítulo 1 a gente já encontra facções que existiam na igreja, divisões presentes na igreja. E isso não era algo incomum aos cidadãos normais de Corinto, porque existiam muitas escolas filosóficas e geralmente as pessoas aderiam àquelas escolas que respondessem ou que de alguma forma satisfizessem mais os seus questionamentos. Então, eu faço parte de um grupo, você faz parte de outro grupo, e haviam debates entre esses grupos de filosofia e de sabedoria. E agora, de alguma forma, praticamente 5 anos após a igreja ser plantada, essas pessoas que se converteram dessa realidade estão como que voltando a essa realidade e tendo os mesmos debates e as mesmas discussões, só que agora dentro da igreja. Olha, eu sou de Paulo, o outro afirmava, eu sou de Apolo, o outro, eu sou de Cefas, e os outros, eu sou de Cristo. E assim eles criavam divisões dentro da igreja. Existiam também questões de ordem moral sérias acontecendo dentro da igreja, como por exemplo, um jovem que passa a ter relações sexuais com a sua provável madrasta. E ele não é disciplinado pela igreja, e Paulo escreve falando sobre como tratar essas questões. Paulo também fala sobre litígios entre irmãos, brigas que estavam sendo levadas a tribunais e que não eram resolvidas dentro da própria igreja. Não que os pastores ou o conselho da igreja chegassem agora como um tribunal para resolver os problemas, mas as pessoas não discerniam mais o que significa ser corpo de Cristo. Elas não sentavam mais juntas, elas não olhavam nos olhos, elas não tratavam pessoalmente as suas questões. Como o Senhor Jesus ensina em Mateus capítulo 18, elas não mais iam a quem pecou e tratavam, em não havendo um tratamento, um caminho, não levavam testemunhas para que aquilo ali fosse tratado, e os outros passos depois de ser levado à igreja, em caso de não arrependimento, sendo tratado como gentil e publicano. Eles não faziam isso. Mas eles simplesmente pegavam os irmãos e as causas e levavam para tribunais da cidade de Corinto. E Paulo trata sobre essas questões. Paulo também vai tratar sobre questão de imoralidade. No capítulo 5 da carta aos Coríntios, ele fala, por exemplo, de que aquele que se deita com uma prostituta, ele se torna uma só carne com ela. Não é o fato de eu participar de uma cerimônia litúrgica de casamento, mas a relação sexual me torna uma só carne com a outra pessoa, e muitos membros, talvez, daquela igreja estivessem vivendo uma vida dissoluta, estivessem vivendo uma vida imoral nesse sentido, tendo relação sem assumir uma aliança, sem assumir um compromisso, tendo relações sexuais antes do casamento, e Paulo trata sobre isso, como sendo o pecado de imoralidade.
Paulo também tira dúvidas sobre casamento, sobre comida sacrificada a ídolos. Ele intervém na questão dos dons espirituais, porque aquilo também estava virando um problema dentro da igreja, não só pela dúvida de como Deus distribui e se utiliza dos dons no corpo de Cristo, mas principalmente porque pessoas começavam a fazer distinções e a menosprezar aqueles outros que talvez não tivessem dons extraordinários, como tidos extraordinários por eles. E também Paulo trata sobre uma oferta para os crentes de Jerusalém que passavam por necessidade. O último grupo que leva notícias a Paulo, eles levam notícias de uma heresia que também era plantada dentro da igreja, de que Cristo não ressuscitou. E o capítulo 15 e o capítulo 16, o apóstolo Paulo trata então sobre essas questões relacionadas à ressurreição de Cristo. Irmãos, tudo isso mostra para a gente que o contexto da igreja de Corinto não é tão diferente do contexto em que nós vivemos. Talvez a gente olhe para os tempos bíblicos, talvez a gente olhe para a história bíblica, para a narrativa das cartas, e a gente diga assim, não, mas aquele tempo não era tão difícil quanto esse. Nos nossos dias nós vivemos problemas relacionados a ideologias, nós temos crises institucionais, nós temos um discreto na política, nós temos um discreto nos poderes, nós temos questões terríveis, nós temos problemas de pecados com relação a redes sociais, à internet, de pessoas que não põem um freio no seu tempo de lidar com essas coisas todas. Nós temos crises muito piores do que aquele tempo. Não, irmãos. As crises não são piores. Também não são melhores. Nós vivemos lutas nos nossos tempos, assim como aqueles irmãos viveram luta no seu tempo. Nós temos os nossos desafios para a nossa geração. Nós temos esses desafios. E a grande questão que me chama a atenção aqui nesse texto que Paulo escreve, é porque Paulo, ele não chega na carta aos Coríntios e simplesmente ele responde aquelas questões que foram levantadas, dizendo assim, olha, vocês simplesmente devem passar a fazer isso e não fazer mais isso. Paulo não simplesmente olha e diz assim, olha, 10 passos agora para você, de alguma forma, se dar bem e sair das crises institucionais ou das crises dentro da igreja. Como você participar da ceia sem desprezar o seu irmão? Como você ter um casamento feliz? Paulo não vem com essas fórmulas prontas. Ainda que ele traga conselhos, ainda que ele traga admoestações e até palavras bem duras, o que Paulo trata e o que a gente percebe nesse texto que nós lemos aqui, é que Paulo não vai percorrer caminhos que normalmente nós temos uma expectativa. Aquela expectativa humana, carnal, criança, que olha e diz assim, tá bom papai, o que é que eu faço agora? Hoje, e quase todos os dias, filho sempre desobedece. E é interessante que a gente chega, né, e eu tenho tratado isso principalmente com o meu menino. E eu chego e digo assim, olha, você tem que demonstrar amor por sua mãe e pelo seu pai em obediência. É assim que a gente demonstra amor. Aí ele chora e diz assim, mas eu amo mamãe, eu amo papai. E eu disse assim, por que você faz seu pai e sua mãe sofrer então, se você os ama? E ele para pensar nisso aí. Porque, irmãos, nós somos acostumados a pensar que o amor, ou que a vida com Deus, ou qualquer outra coisa, ela é composta por cerimônias, ou de repente ritos de obediência e desobediência, de sim e de não. Mas a gente esquece da essência, daquilo que deve motivar a obediência, daquilo que serve como mola propulsora para eu viver em Recife, para eu viver no Brasil, para eu viver nesse mundo, e mesmo diante das crises, mesmo diante dos descaminhos, mesmo diante das lutas que o meu próprio coração enfrenta, como é que eu posso permanecer em Cristo? Como é que eu posso contemplar todas essas coisas, não meramente com os meus olhos carnais, mas com os olhos de Cristo? Então Paulo puxa essa igreja para o centro. Já no capítulo 1, ele começa a trazer a verdade da mensagem da cruz. O conteúdo da mensagem da cruz é Cristo crucificado. É esse o conteúdo do Evangelho.
E aqui ainda no capítulo 2, a partir do versículo 6, Paulo fala sobre o mistério de Deus que esteve oculto, que esteve escondido por séculos, mas que o Espírito nos revelou. E de repente a gente pega esse versículo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os seus filhos, e a gente diz assim: agora é que as coisas vão melhorar, agora que as coisas vão fluir, o melhor de Deus está por vir, agora que eu vou mostrar para esse mundo que eu sou cabeça e não sou cauda. Olha aí o mistério de Deus revelado, nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E aí a gente começa a se empolgar com essa coisa, mas o que olhos não viram e ouvidos nem ouviram e nos foi revelado pelo Espírito é Cristo. E de repente até as pessoas parem diante disso e digam assim: ah, é Cristo. Tem um livro de John Piper que ele fala sobre buscando, eu acho que é Buscando a Deus. É um grossinho, eu já passei várias vezes esse livro e eu me confundo às vezes nos títulos dos livros. É Buscando a Deus ou é Busca de Deus. Antigamente o título dele era Teologia da Alegria. E John Piper fala de uma coisa bem interessante nesse livro, porque ele traz a imagem do céu. Imagine o céu com tudo aquilo que você sempre gostou, com tudo aquilo que você sempre quis, as viagens inesquecíveis, só gente boa ao seu redor, as comidas que você sempre quis comer, ou as comidas que você mais gosta, e agora sem ninguém para lhe aperrear, sem ninguém para bagunçar a sua vida, sem crise, sem corrupção, uma vida perfeita, plena, um conto da Cinderela, aquilo que você sempre sonhou para você. Sem Cristo, o que seria o céu para você? E eu confesso aos irmãos, enquanto ele descrevia todo aquele cenário, eu fiquei dizendo assim: meu irmão, isso aí é bom demais. Esse negócio aí, quem é que não quer viver num lugar assim? Basta você sair do Nordeste para um estado do Sudeste ou do Sul, que tem uma estrutura melhor, e você vê o asfalto melhor, você vê condições de vida melhores, ou você vai para outro país e você vê as coisas funcionando, as leis funcionando, as pessoas bem educadas, o trânsito fluindo, uma maravilha. Você fica dizendo assim: rapaz, isso aqui é o céu, eu preciso de Cristo para quê? Tudo flui, tudo está muito bonitinho, tudo é bom, tudo tem um preço acessível, as pessoas têm dignidade, as pessoas obedecem às leis, são bem educadas, é isso, é aquilo outro. Rapaz, isso aqui é bom demais. E dá vontade de ficar. Dá vontade de ficar. Porque você olha para tudo isso e você diz assim: rapaz, que coisa boa. E no final das contas a gente fica perguntando assim: e Cristo serve para quê? Irmãos, eu não sei se foi isso que aconteceu no coração da igreja de Corinto, mas o fato é que nesses praticamente 5 anos de igreja, aquela igreja ela perdeu Cristo de vista. Ela perdeu. Ela continuava realizando a ceia, tinha lá a festa ágape, que era o dia do domingo, onde eles se reuniam, passavam o dia inteiro juntos, tinha pregação, tinha isso, tinha aquilo outro, tal, era o dia inteiro, aquele pessoal celebrando a Deus. E dentro desse mesmo contexto, os mais ricos traziam os seus banquetes, enquanto os mais pobres passavam fome. Mas eles estavam na igreja. Dentro desse mesmo contexto de igreja, eles possuíam os seus dons, e de alguma forma eles utilizavam os seus dons na igreja. E a igreja estava lá, sendo abençoada pelo uso dos dons de cada um. Mas por outro lado, eu olhava para o outro e dizia assim: rapaz, eu prego e você é simplesmente alguém que tem um serviço insignificante. Se eu sair da igreja, de repente as pessoas choram. Se você sair, ninguém vai nem sentir falta. Meu dom é melhor do que o seu. Mas eles estavam usando os seus dons dentro da igreja. Estava lá dentro da igreja um rapaz que tinha uma relação sexual ilícita lá com a sua madrasta. Mas estava dentro da igreja. Estava lá aquela galera que disse assim: rapaz, olha, eu não aguento, eu estou com a unção da lagartixa subindo pelas paredes, eu preciso colocar meus hormônios, tratar com esse negócio, então eu vou ali, escondidinho, sair com a garota, ninguém vai ficar sabendo, estou lá tendo minha relação sexual, tem problema nenhum. Aí estava lá
os legalistas, né? Olha, não pode comer comida sacrificada a ídolos. Que história é essa? Tal, não sei o quê. Olha, o culto tem que ser assim. Esse culto não está bom. E Paulo trata sobre liturgia de culto também. Provavelmente tinha esse pessoal também que estava lá brigando no culto. Ou que tem que ter isso, ou que não pode ter isso de jeito nenhum. Porque senão o culto não é puro. Ou porque senão o culto não é isso. Como se a pureza do culto dependesse de nós, não de Cristo. Então, todos os problemas que a gente enfrenta nos nossos dias estavam na igreja de Corinto. E a razão por que tudo isso existia, irmãos, a gente encontra aqui. Paulo vai dizer assim: quando eu fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, eu não fiz isso com ostentação de linguagem ou de sabedoria, como é comum as pessoas que não conhecem a Deus e fazem isso nas escolas de filosofias, nas ruas e nas praças. Eu não fui assim. Porque decidi nada saber entre vós. Não é que Paulo se tornou um indouto, uma pessoa que não conhecesse nada, mas ele tomou uma decisão. Olha, se tem uma coisa preciosa para ser exposta aqui, é isso que ele vai dizer agora, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo tinha um cabedal tremendo, Paulo tinha um guarda-roupa enorme, cheio de compêndios de teologia, disso e daquilo outro, de práticas, de cultura, que ele poderia expor ali, mas ele diz assim: olha, eu decidi nada saber, a não ser Cristo. E ele prossegue: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Imagina você. Eu estava lendo um comentário sobre esse texto, sobre a carta de Corinto, e o comentarista, Simon Kistemaker, ele dizia o seguinte, que Paulo provavelmente era um homem que não tinha uma aparência muito agradável, que talvez não fosse tão bom com as palavras. É tanto que na sua carta aos Coríntios, na segunda carta, o pessoal chega a dizer, ou ele rebate uma afirmação que é feita, de que com as cartas ele é contundente, mas a sua presença é fraca. O pessoal está dizendo assim, ele só tem coragem quando escreve, na cara ele não diz isso. Vê só. Talvez Paulo não fosse a pessoa mais agradável, a pessoa mais gentil, mais bonitinha, da gente olhar e dizer assim, rapaz, ele é tão legal, olha como ele é bonitinho, vamos andar com ele. Cheira bem, se veste direitinho. Talvez Paulo não fosse nada disso. E Paulo diz assim, olha, estando entre vocês, eu estive em fraqueza, temor, tremor e grande temor. E aí alguns comentaristas falam sobre as doenças que Paulo poderia ter, sobre as fraquezas de Paulo, sobre as suas lutas. Bom, eu não sei. O fato é que Paulo está dizendo assim, eu não estive aí para que de alguma forma vocês olhassem para mim. E eu lembro que há uns anos atrás, eu escutava uma aula sobre pregação, e o pastor dizia mais ou menos assim, a função daquele que prega a palavra, seja num púlpito de igreja, seja num grupo pequeno, aquele que de alguma forma expõe a palavra, é a função de um holofote. Quando você vai para uma festa de casamento e chega na frente da igreja, você olha e diz assim, nossa, como está bonito, aquelas luzes lá, né, verde, vermelho, laranja, sei lá, aquele show de luzes, mas ninguém para chegar lá embaixo e dizer assim, rapaz, que holofote bonito, veja só que coisa linda, deixa eu ver a marca dele, olha o fio que está alimentando esse holofote. Ninguém faz isso. E é exatamente esse recado que Paulo está dando aqui. Irmãos, eu estive em fraqueza, tremor, grande temor. Em momento algum, Paulo está dizendo assim, eu queria que vocês olhassem para mim e me aplaudissem. Diferente das estrelas que nós vemos hoje em dia, que de alguma forma dizem assim, olhem para mim, me aplaudam. Olhe como eu prego bem, olhe como eu falo bem, olhe como eu consigo cativar você. Paulo está dizendo assim, olha, eu fui o pior, o mais fraco, o que mais tremia e o que mais temia. A história conta a reação que aconteceu ao sermão de Jonathan Edwards, chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. E todo mundo fala, né, quando Jonathan Edwards pregava aquele sermão, as pessoas se agarravam aos bancos da igreja, se apegavam às colunas da igreja, porque sentiam como que o chão se abrindo e o inferno
pronto para tragá-las. E houve um avivamento ali naquele momento. Mas ninguém conta, e todo mundo pensa então que Jonathan Edwards era aquele pregador que mexia, que falava com intrepidez, com isso ou aquilo. Só que Jonathan Edwards era míope. Imagina você ser míope naquele tempo. Os óculos dele eram literalmente aquilo que o pessoal chama de fundo de garrafa. E ele lia assim, lendo o sermão. Não era o pregador. Não era a forma. E nós precisamos entender isso, irmãos. Quantos aqui já foram descrentes? Já vieram? Não, descrente todo mundo já foi, né? Mas viveram no mundão. Você já viu no mundão? Você já foi para trio elétrico? Rapaz, tinha aquele Recifolia lá em Boa Viagem. Eu vinha do interior para o Recifolia. Eu pulava, eu acredito que umas 6 a 7 horas sem parar atrás de um trio elétrico daquele. Terminava um, eu voltava e vinha atrás de outro. Terminava, eu voltava e vinha atrás de outro. Pulando, feito um doido. E eu não cansava. E eu ficava olhando assim, meu irmão, um bocado de gente faz o mesmo movimento. Faz a mesma coisa. Por quê? A música não envolve a gente. Mexe com os sentimentos da gente. Aquela batida toda, sei lá, dá uma descarga de adrenalina em você, você fica doidão, ela não precisa nem beber para fazer isso, você vai lá pulando. Você simplesmente fica lá no meio, empolgado com aquilo ali. Mexe com as nossas emoções, com os nossos instintos. E não é que nós devamos agora nos tornar pessoas que não têm mais emoções. Nós somos seres integrais e completos. Mas, irmãos, muitas vezes nós achamos que a coisa é espiritual quando me faz chorar. Quando de alguma forma é a performance de quem canta, é a performance de quem prega, é fulano de tal que vai estar lá, então vai ser uma bênção. Quando nós agimos dessa forma, é como se nós estivéssemos desprezando, e é isso que Paulo está querendo dizer. Olha, eu resolvi não aparecer. Eu não sei porque é que tem grupo de Paulo na igreja. Eu estive aí em fraqueza, tremor e grande tremor, mas uma coisa eu fiz questão de clarear. Uma coisa eu fiz questão de revelar a vocês. E ele diz o que foi: Cristo Jesus e este crucificado. Versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E aí, irmãos, nisso Paulo está dando um recado para a igreja. Irmãos, acordem, a centralidade da nossa vida, o eixo principal do nosso coração é o Senhor Jesus. A partir do momento que nessa caminhada que começou tão vigorosa, vocês tiraram Jesus do centro, Jesus deixou de ser o tesouro principal de vocês, Jesus deixou de ser a pessoa principal da vida de vocês, Jesus deixou de ser o sustentáculo da vida de vocês, a pedra preciosa, deixou de ser o grande tesouro. A partir do momento em que a palavra dele foi se tornando um peso, foi se tornando amarga, quando a vida de oração foi se tornando uma obrigação, quando os ministérios foram se tornando uma disputa, quando vir aos cultos foi se tornando simplesmente um aspecto consumista de alguma forma eu dizer assim, hoje eu gostei, hoje eu não gostei. Quando a vida foi se tornando assim, a razão mais clara para isso é que ele deixou de ser o centro. E vocês passaram a interpretar a vida como interpretavam antes de Cristo. E aqui ainda no capítulo 2, ou melhor, no capítulo 3, Paulo os chama de meninos, crianças em Cristo. Não amadureceram. Ao invés de progredirem na fé, de crescerem na fé, de terem mais intimidade, mais satisfação em Cristo, como os de Tessalônica, por exemplo. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz assim, olha,
Não tem nem para que eu ir aí. Porque o que eu tenho ouvido é que a fé de vocês já tem sido conhecida de todos os habitantes da Ásia. Vocês têm vivido uma vida que tem impactado não só Tessalônica, mas toda uma região. Na igreja de Corinto era diferente. Não houve um amadurecimento dos irmãos. Houve uma permanência, ou aquela caminhada criança, infantil. E de repente, irmãos, para nós seria muito mais fácil dizer assim, então, o que é que eu tenho que fazer? Orar quantas vezes? É para jejuar? Eu preciso ler quantos livros? Eu preciso fazer o quê? E aí de repente a gente faz um apelo assim. E aí você vem hoje aqui na frente e diz assim, tá bom, a partir de amanhã eu vou ler um livro, eu vou ter 1 hora de devocional, eu vou orar mais. E aí chega terça-feira, e você diz assim, rapaz, ontem eu fui dormir tão cansado, hoje só vai dar para ter meia hora. Aí você começa a se sentir culpado agora, porque não está conseguindo bater a sua meta. Aí você chega na quinta-feira e diz assim, rapaz, vou pedir perdão a Deus domingo, porque eu não consegui, cheguei até a terça e mal. E aí o Satanás chega e bate assim, né, e diz assim, come e bebe, porque amanhã tu vai morrer. Tem para que permanecer firme não? Quer que tem demais, todo mundo faz, não tem ninguém perfeito, meu filho. Olhe para o pastor, olhe lá para o presbítero, olhe lá para o diácono, olhe lá para aquele irmão, está vendo? Ele farrapa que só, pisa na bola que só, fala o que não deveria, prega o que não deveria, canta do jeito que não deveria cantar, todo mundo falha, para que você vai ficar se esforçando tanto? Relaxa, meu irmão, coloca as pernas para cima, relaxa, descansa, curte aí a tua vida, porque a coisa é assim mesmo. E aí a gente vive dentro desse ambiente de culpa, porque a gente ouve de alguma forma, agora a gente quer traçar os 10 passos para conseguir uma vida espiritual pujante. Ou então a gente larga a mão das coisas, vai ser aquele crente que o pessoal chama de um pé dentro e um fora, né? Em cima do muro, sei lá o quê. Biblicamente não existe, né? Jesus vai dizer, quem comigo não ajunta? Quem não é por mim? E aí a gente fica vivendo nessa vida assim. Só, irmãos, que o caminho que Paulo apresenta aqui é: volte o coração para Cristo. Ele é o mistério de Deus que estava oculto e que foi revelado a você. Ele foi o centro do meu ensino e da minha pregação. Então volte para Cristo. É preciso a gente ter alguns movimentos no coração que não é simplesmente, não é que você não deva ler a Bíblia nem orar, mas não é estabelecer isso como uma meta, mas quando Cristo volta a ser o centro, a gente passa a fazer essas coisas sem que elas se tornem meta. A nossa mente ela é muito funcional, muito executiva, e a gente fica sempre esperando a fórmula pronta de como a coisa vai dar certo agora. Mas só que com Cristo a coisa é diferente. Quando Ele se torna o centro da nossa vida, Ele satisfaz o nosso coração. Porque nós agora temos paz com Deus. E nós desfrutamos também da paz de Deus. Porque agora nós não somos mais órfãos. Mas nós temos alguém que nos chama de filhos amados. Nós somos as pequenas crianças de Deus. Nós agora não temos mais, ou estamos mais sem propósito nesse mundo, mas nós temos uma identidade e um propósito. E a nossa satisfação em Cristo, ela acaba se manifestando nas nossas escolhas.
na forma como nós participamos da ceia, na forma como nós conduzimos o casamento, na forma como nós criamos os nossos filhos, na forma como lidamos com a nossa sexualidade, na forma como lidamos com as coisas mais simples. E o apóstolo Paulo, depois, lá na frente, aplicando, ele vai dizer: quer comendo, quer bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, a gente faz para a glória de Deus. Não é que haja uma forma agora, como é que eu bebo suco de laranja para a glória de Deus. Então eu devo que espremer a laranja assim, pegar no copo. Não é isso. Mas é que agora todos os nossos movimentos, eles fluem a partir de Deus e voltam para Deus como glória, como gratidão, como honra a Deus. Eu entendo o meu emprego como algo que me foi dado por Deus e para Deus. Porque o meu coração está satisfeito em Deus. Cristo volta a ser o centro do meu coração. E aí eu vou namorar para a glória de Deus, eu vou casar para a glória de Deus, vou trabalhar para a glória de Deus, vou dirigir para a glória de Deus, porque Ele se tornou o centro. E agora os meus olhos, eles contemplam a realidade, não mais segundo a carnalidade ou a infantilidade desse mundo, mas segundo a fé em Cristo. E aí eu posso estar em Recife, com as ruas apertadas, cheias de buraco, mal sinalizadas, com gente que desobedece às leis. Eu posso estar inserido num país cheio de corrupção. Eu posso estar inserido em contextos adversos, difíceis, com o coração e com os olhos contemplando a Cristo. E assim, satisfeito em Cristo. As coisas não mudaram, mas o coração mudou. É por isso, irmãos, que Cristo, ele é trazido por Paulo na carta aos Coríntios como sendo o centro. É por isso que em vários textos a gente vai encontrar Paulo puxando eles de volta para Cristo. Porque Paulo sabe que não são meramente passos ou fórmulas que irão transformar o coração, mas que é Cristo estando no centro da vida, que transformará os passos, o caminho, as decisões e tudo mais. Como é que está o seu coração diante do senhorio de Deus por meio da sua palavra? Será que seu coração tem sido esse campo duro, difícil, árido? Ou será que tem sido como uma terra boa, que tem expectativa pela boa semente que cai e que produz frutos? Que Deus nos abençoe, irmãos. E que Ele faça do nosso coração essa boa terra. Jesus encerra o Sermão do Monte dizendo algo que é muito precioso. Não é meramente ouvir a palavra. Aquele que ouve e não pratica é como um construtor imprudente que constrói a sua vida sobre terreno arenoso. Mas aquele que ouve e pratica é um prudente construtor que edifica a sua casa sobre a rocha. E quando a tempestade vem, ele permanece. Não porque ele é resiliente. Ninguém é resiliente por si só. Se existe alguma resiliência, ela é a resiliência de Cristo em nós. É Ele quem nos faz permanecer. É Ele quem nos faz suportar as adversidades, porque nós somos fracos. Nós não somos nada. O caminho da gente é ansiedade, o caminho da gente é síndrome do pânico, o caminho da gente é temor e tremor. Mas Cristo em nós, e quando nós percebemos Cristo, a gente suporta as coisas, não porque somos bons ou fortes, mas por causa dEle, do seu Espírito em nós. Essa é a verdade que Paulo está trazendo ao coração da igreja de Corinto. E essa é a verdade que Cristo quer trazer essa noite para o meu coração e para o seu coração. Volte a olhar para Cristo. Traga Cristo de volta para o centro. Submeta o seu coração a Ele. Você vai ver que talvez as circunstâncias não mudem, mas o seu coração muda diante das circunstâncias. E a gente consegue conviver nas mesmas realidades em paz. Em paz. Amém, irmãos? Vamos orar?
Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, Pai. E se há um cantinho nesse universo que é difícil de se governar, é o nosso coração. Ao mesmo tempo, é bom saber que o Senhor não desiste de nós, mas em meio às disciplinas, em meio aos presentes que o Senhor nos dá também, o Senhor sempre demonstra a tua graça. E a gente se sente tão insignificante, Pai, tão imerecedor, e de fato somos, de tanto carinho, de tanta graça, dessa forma tão carinhosa como o Senhor trata conosco, Pai. Senhor, não nos faça como legalistas que simplesmente tentam pegar a tua palavra e transformá-la num conjunto de regras. Mas, Pai, que Cristo seja o grande prazer do nosso coração, ao ponto de obedecermos a tua palavra por causa dele. Porque ele é a pessoa principal, porque ele é digno de glória, porque ele é digno de honra, porque ele é o nosso maior amor, o nosso maior bem. Senhor, nos abençoa, Senhor. Nos conduza, Pai, a esse lugar secreto e também as expressões públicas onde a gente percebe o Senhor. E mesmo em meio às circunstâncias adversas, difíceis, a gente não perde o Senhor de vista. E a gente consegue caminhar pelo vale da sombra da morte, sabendo que o Senhor está conosco. Sabendo que o Senhor não desiste de nós, que jamais nos deixará, que jamais nos desamparará. Eu peço, Pai, que o Senhor fortaleça o nosso coração em Cristo. Que Ele seja de fato a alegria do nosso coração. No nome de Jesus, Pai. E para nossa alegria. Amém. Deus abençoe.